Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar um assunto novo, o assunto do segundo bimestre, do livro 2 da editora de vocês, do SAI. E o capítulo inicial começa falando do alfabeto, que você já conhece, porque nós estudamos o alfabeto lá no início do primeiro bimestre, porém com outro contexto, envolvendo letra e fonemas, e eu irei passar as definições para vocês. Aqui eu coloquei apenas algumas definições sobre a organização alfabética. Vamos lá? A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com as letras iniciais de A a Z, por uma ordem crescente de letras. O alfabeto é formado pelas letras alfa e beta, e aí a junção formou a palavra alfabeto. Há quem argumente que a origem vem dos hebreus. No Egito, em 2700 anos antes de Cristo, os egípcios já tinham um alfabeto de 22 caracteres, não necessariamente o nosso, gente? Chamados de hieróglifos, como pequenos desenhos. O alfabeto grego possui 22 letras e o alfabeto latino 26, que é o nosso alfabeto, tá? O alfabeto atual. E ele, juntando, formam as palavras, não é mesmo? Então, as palavras são formadas por unidades menores, as letras e as sílabas, que nada mais são do que uma tentativa de representar simbolicamente os sons, que são denominados de fonemas. Então, o som daquela letra, daquela sílaba, é chamado de fonema da língua portuguesa ou de qualquer outra língua, gente. É o som. Eu vou dar um exemplo simbólico para vocês tentarem compreenderem melhor. Eu, Débora, sou uma humana, isso? Eu tenho carne, tenho ossos. E o que dá vida a mim? Minha alma, Eu tenho uma alma. Estou aqui falando com vocês porque estou viva. Então, a mesma coisa é a letra, gente. A letra ela tem a parte representativa, que é chamada de letra, é a parte que vocês veem, que vocês escrevem, que vocês fazem junções para formar palavras. E o som, como aquela letra é pronunciada, como aquela sílaba na junção daquelas letras são pronunciadas. Então, ela tem um som, é o que dá vida à letra. E agora, eu irei dar as definições mais precisas para vocês sobre cada uma delas. Uma não vive sem a outra. Fonemas são as menores unidades sonoras da língua, ou seja, o som é aquela na íntegra que sai. Na nossa língua, o português ela veio do latim. E esta língua latina ela tem muitas misturas de sons. Por esta razão, às vezes, existe uma dificuldade, de vocês, por exemplo, que não têm muito hábito da leitura, confundirem S com Z, porque tem um som, às vezes o S tem um som de Z, ou confundir também o S com cedilha. Ocorre bastante esse tipo de troca, justamente por conta dos fonemas. Os fonemas, unidades do som, são diferentes uns dos outros e são organizados para construir palavras, fazendo a distinção entre elas. Então, a partir do momento que você tem um hábito da leitura, por isso que ler é importantíssimo, nosso cérebro, ele armazena milhões de palavras automaticamente. Então, quando você pratica, você escreve melhor, até porque seu cérebro já está ali, gravando aquelas palavras, como se escreve. Letras são os sinais gráficos, como eu falei para vocês, a parte física, aquela parte que você vê, que você escreve. Também diferentes entre si, usados para representar os fonemas, que são as unidades sonoras que compõem as palavras na escrita. Existem fonemas que são representados por mais de uma letra. E estes tipos de fonemas são chamados de dígrafos. É quando há a junção de duas letras, geralmente duas consoantes, e elas dão um som de uma única letra. E aí forma-se um fonema. Então, nem sempre o número de letras coincide com o número de fonemas em uma palavra. Por exemplo, se eu falo a palavra casa, vocês escutam perfeitamente casa, vocês escutam o C, o A, o S e o outro A. Então, eu posso dizer que essa palavra tem 4 letras, não é mesmo?
E o som? Quantos sons eu escuto? 4 também. Neste caso, empatou. Mas existem palavras que você lê de uma forma que o som sai mais estendido e você escreve de outra. Como agora os exemplos que eu irei passar para vocês. Aqui eu usei o exemplo do gato e do rato. O que mudou foi o quê? Um eu coloquei um G e o outro R. Mas na linguagem, na leitura, você consegue escutar a mesma quantidade de letras com a mesma quantidade dos sons. Então, as distinções entre fonemas e suas representações por letras fazem que, quando ouvimos ou lemos palavras, possamos diferenciá-las uma das outras. Às vezes, essas diferenças são mínimas. Veja a comparação entre as duas palavras. Ou seja, o que eu mudei, gente, foi apenas a primeira letra. Permaneceu igual o restante. Então, olha só, a troca de única letra mudou também o seu som, mudou o seu fonema. Os fonemas que as letras iniciais G e R representam são diferentes. Gato, rato. Os outros fonemas das duas palavras representadas pelas letras A, T, O são iguais. Essa diferença marca a distinção entre as palavras gato e rato. Com a mudança apenas de uma letra já mudou o som. Então vamos lá. Escrita, fonema e fala. Na escrita representamos geralmente, graficamente os fonemas que constituem as palavras da nossa língua com as letras que existem onde? No alfabeto. E na fala? Quando as palavras são faladas, acontece a manifestação dos fonemas que as formam. Então, elas podem ser ouvidas pelas pessoas que interpretam seus significados. Por exemplo, os surdos, eles usam outro tipo de linguagem, não é mesmo? Até porque eles não expressam através do som, dos fonemas. Eles escutam, tá? Quer dizer, os surdos, eles não escutam, mas eles transmitem som. Mas por que o som não sai igual ao nosso, assim, bem nítido, com as letras? Porque pelo fato deles não ouvirem, eles não transmitem estes fonemas adequadamente. Por esta razão, criou-se outra língua para eles. Então, vocês percebem aqui nesta definição que um depende do outro. A letra, ela não vive sem o seu fonema. Se eu falo, uma vez eu fiz essa brincadeira, uma turma, eu falei assim, o meu nome, sem emitir nenhum som. Falei bem rápido. Então eles ficaram, eu fiz o que foi que eu falei agora. Eles não souberam, uns leram meus lábios, quase acertaram. Mas vocês percebem que é necessário ter o fonema, ter o som, para que as palavras sejam transmitidas da forma correta. Por esta razão, repito, a leitura é fundamental para que não haja confusão quando você for escrever uma palavra que você possa ter uma dúvida, não é mesmo? Aqui eu usei um exemplo. A palavra arrasou. Duas razões para a dificuldade em grafar determinadas palavras, gente. Grafar é escrever, tá? É a mesma coisa. Primeira razão. Muitas vezes, o mesmo fonema é representado por diferentes letras. Olha aí, que eu tinha falado antes. Por exemplo, o fonema X, Z e o S. Em determinadas palavras, eles têm outros sons. Por exemplo, se eu falar a palavra fixo, vocês perceberam que o som ele sai estendido? Fixo. Se você for escrever da maneira como você escutou, você pode colocar ali um K e um S, fixo. Acrescenta-se mais um som, não é mesmo? Por esta razão, fixo tem o fonema de uma quantidade e a letra de outra. O fixo se escreve o quê? Com 4 letras. Mas o som, por ter estendido, o som aumenta. Então, ele vai ter o quê? 4 letras, 5 fonemas ou 5 sons. Segunda razão. Em alguns casos, é necessária a união de 2 letras. Olha que eu tinha falado antes, os dígrafos, que nós vamos estudar nos próximos vídeos. Para representar um fonema. Então, aqui eu coloquei exemplos, sonhos,
carro, carro, ó, 5 letras, né? Você vai escrever, mas o som, nós pronunciamos os 2 R's com o som de 1. Então aqui ficam o quê? 5 letras, 4 fonemas. Por esta razão, em uma palavra, o número de letras e o número de fonemas nem sempre é igual, gente, nem sempre corresponde. Pois bem, aqui eu coloquei outros exemplos de fonema em letra. Eu coloquei tia, dia, olha só, um tem T, o outro D. Fico, fixo, olha só, fico. Dá para você escutar direitinho, não é? As 4 letras e os sons delas. Mas o fixo, que eu tinha citado esse exemplo anteriormente, o som se estende. Como ele se estende, o fonema aí já modifica da quantidade de letras. Manto, ó, mato e manto. Vocês perceberam também a mudança de som? Caro, carro. Também modifica-se o som. Aqui em caro, escutam-se as letras da mesma forma que os fonemas, da mesma quantidade. Já carro tem 2 R's, porém quando a gente vai contar os fonemas, a gente conta só um R. O que podemos concluir em relação aos fonemas destas palavras, o que eu acabei de explicar, em que as palavras primeiras, o número de fonemas é igual ao número de letras. Já a segunda, com exceção de dia, a quantidade de fonemas é bem diferente da quantidade de letras. Então, há essa diferenciação a partir da mudança de uma letra apenas. Aí aqui, vocês perceberam que do lado direito as palavras estão escritas normalmente. Já do lado esquerdo, elas estão escritas foneticamente. Ou seja, quando vocês forem fazer as atividades do caderno, que tiver alguma questão que tem lá no livro, algumas questões pedindo para vocês contarem, né? Identificarem o número de letras e o número de fonemas. É necessário que você faça esse tipo de ação no caderno de vocês, né? A resposta. Ao lado da palavra que estiver pedindo para você identificar o fonema, quantos fonemas tem, quantas letras, você tem que fazer a separação desta forma, de acordo com o som. Por exemplo, sapato, ó, sapato. Eu separei sapato. Da mesma forma que se escreve, eu coloquei aqui e deu igual. Então, o mesmo número de letras aqui é o mesmo número de fonemas. Já táxi, olha, táxi. Eu prolongo um pouco a minha fala, o meu som, né, o meu fonema. Então, subentende-se que a palavra táxi, ela tem mais som do que letras. Aí você, quando for fazer a separação, você tem que colocar a letra que é que sai da sua boca. O som que sai junto com a letra. Então, você identificando isso, você vai escrever dessa forma. É o que aconteceu aqui, ó. Táxi, ó, KS. Porque é o som, quando você pronuncia o X nesta palavra, sai assim. Então, aqui você faz a contagem, ó. 4 letras, 5 fonemas. Tá vendo? Ele tem mais som do que letras. Campo. Campo, o som já sai fechado, né, gente? Dá a entender que a palavra campo é com tio, pelo som. E é exatamente assim que você vai colocar na parte sonora, na parte do fonema. Ó, campo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Quantos fonemas, gente? Olha só aqui no A. Tem um tiozinho no A, representando que o som é fechado, nasal. Ok? Então, você tira esse N que tem em campo, ó, escreve ele como se ele tivesse um K, o C aqui tem som de K, e colocar um tio. Claro que na grafia correta não existe essa palavra, né, gente? Com um tio em cima do A sozinho, né? Acontece com cedilha A, O, tio. Mas no caso da fonética, do fonema, é necessário que você faça assim para que você possa identificar a quantidade de fonemas. Então, aqui, ó, eliminou-se o quê? O M, não é isso?
e eu acrescentei um tio. Então, quantas letras tem aqui? 5. Campo, aqui originalmente tem 5, mas o som que campo expressa, que sai dele, são apenas 4. Então, ó, 5 letras, 4 fonemas. Infantil, olha só como ficou foneticamente, ó. Coloquei o tio em cima do I aqui, ó. Em cima do A, são sons nasais. E no final, o L tem um som de U. Perceberam isto? Então, a fonética, na parte da fonologia, no caso do som, você tem que substituir pelo que sai, tá certo? Se eu pronuncio infantil, você vai colocar lá na parte do fonema como você está ouvindo. Então, vamos lá, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Infantil tem 8 letras e na parte fonética aqui do fonema. Ó, 8 letras, 6 fonemas. Então, preste atenção quando vocês forem fazer as atividades, tá certo? Do livro. Fundo, aí aqui, ó, tio no U. Então, enquanto aqui tem 5, aqui tem 4 fonemas. Ora, é questão do H, gente. O H é a única letra do alfabeto, né, que não transmite som, seja em qualquer palavra, na língua portuguesa. Então, aqui, ó, hora é como se fosse hora realmente sem o H, tá certo? Então, aqui tem 4 letras e 3 fonemas. Então, preste atenção quando vocês forem fazer a atividade do livro. No livro também tem esse exemplo, tá, gente? De uma forma diferente, mas basicamente é assim, separadinho, para que vocês possam entender melhor. Olha aqui, uma tabelinha. Esse tipo de tabelinha, como apresentam-se os exercícios de vocês? Eles pedem para vocês colocar o que? Ortograficamente, ou seja, a quantidade de letras, e foneticamente os sons das letras. Então aqui eu já coloquei prontinho para vocês, ó. Mosca tem 5 letras e 5 fonemas, ou seja, porque você escuta a mesma forma que se escreve, você escuta. Hóspede, ó, lembram do H que eu falei para vocês que não tem som? Pois é, 7 letras e 6 fonemas. Veredito, né? Ó, 9 letras e 8 fonemas. Acréscimo, 9 letras, 8 fonemas. Porque tem um dígrafo, gente, aqui, ó, que tem um som de 1, tá? Esse acréscimo é como se fosse sem esse S, ou seja, como se tivesse uma junção. Por esta razão aqui diminui. Excesso, 7 letras, 5 fonemas. Olha só, aqui a junção de um som e aqui é como se houvesse apenas um S. Por esta razão, diminui-se o quê? 2 letras. Então, ó, 7 letras e 5 fonemas. E assim eu concluo o assunto, gente, sobre fonemas e letras para vocês, deixando para a atividade em casa as páginas 14 e 17, que são especificamente sobre este assunto. Então, até a próxima aula.